O Evangelho Adventista, seita exclusivista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e palmas para nós. Por quê? Porque chegamos ao último vídeo desta série, pelo menos neste momento da série. Eu já falei várias vezes aqui que a minha intenção é estender o estudo do Novo Testamento à luz desse conceito do Evangelho Adventista para a gente estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo, as demais cartas e o Apocalipse. Então, essa série ainda vai muito longe, mas no que tange a introdução desta série, hoje nós terminamos, tá? As nossas considerações de estudos dos evangelhos, tá? Apesar de que também é verdade que esse vídeo vai quebrar um pouco o padrão dos demais vídeos, onde a gente não vai ler muita coisa da Bíblia, tá bom? Vou fazer referência a bastante coisa da Bíblia, mas hoje a gente não vai ter um estudo bíblico. Hoje a gente vai pensar em uma outra questão, tá? Que é a questão da acusação muito comum que se faz de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita e tal, e não sei o quê, e se perde um monte de tempo com essa discussão, e existe a ideia também de que uma das principais características de uma seita é o tal do exclusivismo, que é absurdo, não sei o quê, e blá blá blá. E nós vamos trabalhar um pouco algumas dessas questões aqui com muita calma, tudo bem? Eu estou muito feliz, tá, de terminar esse momento da série aqui com vocês. Eu já tenho preparados, assim, pelo menos na minha mente, né, os próximos 3 tópicos que nós vamos falar aqui no canal. E vai ser, acho que, bem interessante, como até um contraponto a essa série sobre o tal do Evangelho Adventista. E eu estou muito animado para oferecer aí esses conteúdos para frente que eu tenho pensado aqui no meu coração para vocês, tá? E, inclusive, se você deseja que mais conteúdos como esse continuem a ser produzidos aqui no canal, considere apoiar o nosso trabalho através do Pix, tá? A gente sempre deixa uma mensagenzinha aí no começo dos vídeos, ou quase sempre, mas quando a gente não reforça o pedido aqui, muita gente acaba não levando em conta que a gente precisa de ajuda para continuar o trabalho, tá? Então considere ajudar com qualquer valor que você puder. O Pix fica sempre na descrição dos vídeos, se você não encontrar pode pedir nos comentários e qualquer valor ajuda, tudo bem? Recado dado, vamos lá conversar sobre algumas coisas importantes. Eu preparei aqui, tá, um esboço cheio de coisas aqui para a gente conversar, mas eu não vou meramente ler o que eu preparei. Eu vou ler e vou contrapondo o que eu leio a comentários e etc e tal, para a gente poder tentar estabelecer algumas coisas assim da forma mais clara, mais cuidadosa possível. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a religião a qual eu pertenço, é acusada de ser uma seita. Uma igreja que na verdade não é uma igreja, que defende heresias diabólicas e muitos erros e muitos enganos sobre questões de doutrina, de interpretação bíblica e etc. E se pinta assim uma imagem bem pesada e bem negativa do adventismo, especialmente em questões referentes à figura de Ellen White, ok? Então, a ideia é que o Adventismo do Sétimo Dia segue um demônio. E o nome desse demônio é Ellen White, ok?
Beleza, é assim mais ou menos que se pinta a religião adventista por parte dos seus críticos. E, veja bem, no universo do pensamento humano, a respeito de qualquer coisa que não seja, assim, matéria de exatas, qualquer área de filosofia, história, política, teologia, sociedade, pensamento, envolva as discussões sobre Deus ou não, e etc, 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 sempre vai haver discordância entre os seres humanos. Isso é normal, isso não precisa ser levado de uma forma ruim e negativa, porque a liberdade das demais pessoas em nos criticar também implica a nossa liberdade em criticar os outros, e os seres humanos precisam entender que existem diferenças de percepção, de vida, de prática entre as pessoas. Então é normal que exista criticismo, discordância, diálogo, treta. Só o que não deve haver, na minha percepção, é que isso escale para contextos de fato, assim, de violência e coisas assim mais pesadas, vamos dizer assim. Mas dentro do universo da discussão das ideias, sejam elas quais forem, pelo menos a minha leitura particular é que o criticismo é muitíssimo bem-vindo. Até porque o criticismo faz parte da realidade e muitas vezes ele é um propulsor de mudanças e transformações e melhorias. Às vezes quando alguma coisa não está legal, alguma ideia não está legal, e a gente criticar e pensar e etc e tal, ajuda a gente a identificar os problemas, resolver os problemas, melhorar. E inclusive, se você for parar para pensar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesses, vamos colocar aí, mais ou menos 150 anos de existência, cresceu muito, mudou muito, melhorou muito, ainda também que piorou em alguns aspectos, e um pouco disso também é devido ao fato da igreja ser polêmica e ser criticada e ter que rever posições e questões. Normal, é da vida, é do jogo. Então, show de bola. Por mais que a gente não fique feliz com o nível de criticismo e com a maldade do criticismo que o adventismo sofre, o adventismo também é maldoso nas suas críticas em relação às demais religiões, pelo menos no aspecto assim, de inferir uma coisa muito negativa sobre crenças e práticas de outros cristãos e tal. Então, no fim das contas, é do jogo que assim seja, e as percepções são diferentes e tudo bem, tá tudo certo, ok? E é muito bom poder tratar as coisas assim de forma muito clara, direta e específica, sem muito rodeio, sem muita linguagem metafórica. Inclusive, se você entrar aqui no meu canal, nas playlists, tem uma playlist de acho que mais de 10 vídeos aí sobre se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, onde eu destrincho um pouco o tal do modelo Byte, que é um dos modelos que existem, é um modelo inclusive científico, para identificar seitas, tanto no ambiente político quanto no ambiente religioso. É muito interessante. Vai ficar um link para essa playlist aqui na descrição desse vídeo, se eu esqueci de colocar, você me cobra nos comentários que eu coloco. Mas qualquer um que entrar nas playlists aqui do meu canal, pode procurar aí, tem várias playlists no canal, e procura lá, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Modelo Byte. E você pode dar uma estudada nesses vídeos lá se você quiser, inclusive se aprofundar em relação a essas discussões, e eu recomendo que você faça isso se você se interessa por esse tema do sectarismo, tá? Que é um tema muito importante na minha visão. Gosto de estudar esse tema e acho importante trazer conteúdos a esse respeito aqui no canal. Agora vamos avançar. Um dos aspectos interessantes das acusações que se fazem sobre o Adventismo do Sétimo Dia ser uma seita é que, se você pesquisar um pouco sobre esse assunto e você pegar assim, por exemplo,
50 sites de igrejas ou ministérios apologéticos que defendam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e você for estudar os motivos em função dos quais o Adventismo é considerado uma seita, você vai perceber uma coisa bem curiosa, que é o seguinte: cada igreja, cada tradição, cada ministério apologético define o que é seita, ou quais são as características que tornam, seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou algum outro movimento, alguma outra igreja, como uma seita, de uma forma um pouco diferente. Não há unanimidade em relação a essas definições, a estas questões, tá? E isso já demonstra uma coisa muito importante, que não existe base bíblica para as definições que se oferecem de seita e das características de uma seita por parte dos críticos do Adventismo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: não existe na revelação bíblica uma descrição do que é uma seita e de quais são as suas características, ok? Posso inclusive dar alguns exemplos para vocês entenderem de forma muito prática o que eu estou dizendo. A Bíblia, por exemplo, ela não define que uma igreja que segue um falso profeta é uma seita. Eu não estou querendo com isso dizer que pode seguir o falso profeta, tudo bem? Ou que Ellen White foi verdadeira profeta e não falso profeta. Eu não estou entrando nessas discussões. O que eu estou tentando chamar a sua atenção é que a Bíblia, apesar de nos alertar contra falsos profetas, ela não diz que quem segue um falso profeta está em uma seita. E o que eu estou querendo demonstrar com isso? Que quando, por exemplo, se diz no mundo anti-adventista que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e você vai perguntar por quê? Ah, porque eles acreditam na Ellen White, e Ellen White é uma falsa profetisa. Essa conclusão que essas pessoas fazem em caracterizar a igreja como seita, porque segue uma falsa profetisa aí dentro da leitura deles, não é algo que está ensinado na Bíblia. Tudo bem? E isso é muito revelador. Por exemplo, também, a Bíblia não define que uma igreja que guarde o sábado é uma seita. Inclusive, muitos ministérios anti-adventistas vão dizer que um dos motivos pelos quais a Igreja Adventista é uma seita é porque a Igreja Adventista guarda o sábado, e a maioria dos cristãos guarda domingo, ou não guarda dia nenhum, ou guarda qualquer dia. Tudo vale menos guardar o mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então existe todo um entendimento por parte, né, dessas tradições religiosas e desses ministérios apologéticos de que o sábado foi abolido, ou é irrelevante, ou era só para judeu, não tem nada a ver com a igreja, essas bobajadas todas que nós já estamos acostumados. Mas o ponto é, a Bíblia em nenhum momento diz que lá no Novo Testamento o sábado foi abolido e que grupos que pretendam guardar o sábado constituem uma seita. Por exemplo, tá? Vamos dizer que inclusive o entendimento desses cristãos sobre Colossenses 2, verso 16 fosse correto, e aqui Paulo estivesse ensinando que o sábado não é mais o dia do Senhor, não é mais um dos 10 mandamentos, não precisa ser guardado, e transgredir o sábado agora é transgredir nada, porque sábado e nada é a mesma coisa, e um dos 10 mandamentos se tornou nada. Vamos dizer que esse fosse o entendimento correto do verso lá de Colossenses 2,16. Ainda assim, Paulo não diz: e quem pensa o contrário está numa seita. Entendeu? Então, o que eu estou demonstrando aqui? Não existe na Bíblia a ideia de que uma igreja que guarda o sábado é uma seita. Ok? Então, quem afirma isso aí por aí tem uma definição de seita que não é uma definição bíblica, ok? Legal. Ou, por exemplo, a Bíblia em nenhum momento ela diz
que igrejas que não acreditem em certas doutrinas que são tradicionais dentro do cristianismo representam uma seita. Então, por exemplo, as doutrinas da imortalidade da alma, da guarda do domingo, ou de que o domingo é o dia do Senhor por causa da ressurreição e não sei o quê. E um monte de coisas assim que são tradicionais dentro do cristianismo. A Bíblia não diz que quem não crê nestas coisas forma uma seita. Entendeu? Não existe isso na Bíblia. Não existe essa ideia na Bíblia. Então, quem defende que a Igreja Adventista é uma seita porque ela discorda dessa ou daquela interpretação de que a Bíblia, que essa doutrina, que a alma não morre, que não sei o quê, blá blá blá, está agindo por sua própria conta e risco e não tem fundamento algum na revelação bíblica. Outra coisa, a Bíblia não define como seita um grupo de cristãos que tem uma ou mais doutrinas diferente da maioria dos demais cristãos. Então, sei lá, vamos pensar assim que a visão adventista sobre a doutrina do juízo, o juízo investigativo, ou 1844, ou sei lá o quê, que o arcanjo Miguel representa Cristo no Antigo e no Novo Testamento, e várias dessas coisas assim. Tipo, vamos dizer que em alguns pontos o adventismo tem umas visões assim meio singulares em comparação com 99,9% dos demais cristãos. A Bíblia não diz que quem tem uma compreensão singular face à maioria das pessoas está numa seita, entendeu? Então toda essa celeuma sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser uma seita não é um fenômeno de estudo da Bíblia, ok? Esse fenômeno é um fenômeno psicológico por parte dos cristãos que têm essas ideias, que a Igreja Adventista é uma seita, e é um fenômeno sociológico, onde essas pessoas todas que têm essas visões aí na sua cabeça se juntam para formar grupinhos e tradições, e igrejas e ministérios apologéticos, pseudo-cristãos, com o intuito de difamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, simplesmente para evitar uma discussão de fato das doutrinas bíblicas. Esse é um ponto que não pode ser super enfatizado. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode falar o quanto isso aqui merece que a gente fale. As pessoas, em geral, são burras e preconceituosas. Essa é a condição da imensa maioria dos seres humanos na face da Terra. Sejam eles cristãos ou não cristãos e etc. A maioria dos seres humanos são burros e preconceituosos. E quando você consegue emplacar, diante da maioria das pessoas, um preconceito, especialmente porque essas pessoas já são burras por natureza, você consegue fazer com que algumas discussões simplesmente sejam ignoradas, porque simplesmente você conseguiu criar um preconceito em cima daquela comunidade. Eu posso dar um exemplo, inclusive fora do ambiente cristão, para demonstrar para vocês algumas coisas. Você já pensou profundamente sobre homossexualidade ou homossexualismo? A maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso com muita seriedade. Por quê? Porque se diz que na humanidade menos de 10% das pessoas são homossexuais. E isso implica que 90% das pessoas dentro de uma comunidade são heterossexuais. Ok. Então, de cada 10 pessoas, uma é homossexual e 9 são heterossexuais. Então, o que acontece? Vamos dizer que uma parte dessas pessoas que são heterossexuais diga para a outra parte que também é heterossexuais que os homossexuais são pessoas horríveis, diabólicas, nojentas, maldosas, malignas, que não merecem existir e que não deveriam existir.
e elas consigam convencer estas pessoas desse fato. Quando você consegue estigmatizar uma comunidade que é uma minoria, e você cria um preconceito contra essa minoria, a maioria das pessoas não vai parar para pensar com muita seriedade a respeito daquilo que foi estigmatizado como simplesmente uma coisa de gente sem vergonha e ruim, e idiota e errada e diabólica que vai para o inferno, e acabou a conversa. Entendeu? Por quê? Porque se você for parar para pensar no fenômeno da homossexualidade de forma séria, você vai perceber que essa é uma discussão super complicada e tipo, por que que algumas pessoas são homossexuais e outras não, mesmo enfrentando sofrimentos e estigmatizações dentro da sua vida, e não tendo filhos e um monte de coisa. Poxa, o que tem na cabeça, no coração dessas pessoas que torna elas homossexuais em comparação com a maioria das pessoas que não é homossexual? E você pode gastar muito tempo da sua vida tentando entender as questões culturais, genéticas, familiares, e psicológicas, assim, de um monte de questões da humanidade para tentar entender aquele grupinho pequenininho que é composto de uma minoria de pessoas face à maioria das pessoas. Então, tipo, a maioria das pessoas, quando elas têm um preconceito sobre uma classe, elas não param para pensar naquilo com muita seriedade, muita profundidade, gastar muito tempo, ler muitos livros e tentar entender muito profundamente. Às vezes, quando vai ter alguém na família, daí a pessoa vai se preocupar com aquilo, mas se não tiver ninguém na família que é homossexual, a pessoa nunca vai parar para pensar naquilo com seriedade. E ela sempre vai estigmatizar e vai passar por cima e que se exploda essa minoria aí. E esse mesmo fenômeno acontece também nas religiões. A maioria dos cristãos são católicos ou são evangélicos, e o adventismo é uma minoria desse tamanhinho aqui. Se você conseguir estigmatizar e convencer que os adventistas são diabólicos, errados, ruins, vai todo mundo pro inferno, a maioria das pessoas não vai querer, tipo, gastar tempo tentando entender o que o adventismo ensina sobre a Bíblia ou não ensina, e por que é assim, e por que é assado, e se dedicar, e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Entendeu? Então, em ampla medida, o fenômeno de dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita é só um fenômeno psicológico e sociológico, cujo interesse das pessoas que lideram essas coisas é estigmatizar a Igreja Adventista, colocar um rótulo sobre ela, para que exista preconceito, para que as pessoas simplesmente ignorem que o adventismo existe e deixem para lá e continuem sendo dessas religiões mais normais aí do que ser adventista ou coisas do tipo. É só sobre isso e nada mais. Tudo bem? Ok. Mas a gente ainda tem muita coisa para escrutinar e para falar, para demonstrar para vocês o quão perversa é essa discussão, o quão complicada é essa discussão, o quão triste é essa discussão. Tá bom? E eu vou fazer uma afirmação aqui que eu já fiz em muitos outros contextos, mas vou repetir porque ela é muito importante. Somente gente biblicamente analfabeta e ignorante defende que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e somente pessoas ignorantes e analfabetas bíblicas se impressionam com a caracterização da Igreja Adventista como seita. Vou repetir. Só quem não conhece a Bíblia é que defende que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, nos termos do entendimento desse pessoal aí, etc e tal. E só gente ignorante da Bíblia acha que isso é uma coisa muito importante. Tipo, vamos colocar um exemplo bem claro aqui. Um débil mental, tipo João Flávio Martinez, do CACP, diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e alguém ouve o vídeo do João Flávio Martinez e diz, nossa, que perigo. As coisas só são desta forma porque o João Flávio Martinez é um analfabeto bíblico, e porque as pessoas que ouvem João Flávio Martinez e se impressionam com as coisas que o João Flávio Martinez fala, também são analfabetas bíblicas. Ponto.
Qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção da profundidade das discussões bíblicas pode até discordar da Igreja Adventista, mas não vai tratar as coisas meramente dessa forma, assim, rotulando a igreja com base em um monte de argumento de retardado mental, entendeu? Mas vamos esclarecer, vamos demonstrar um pouco dos problemas por detrás dessas coisas aqui. E eu quero propor para vocês um exercício mental, tá? Eu estou tentando aqui esclarecer para você como que é o modus operandi dessas pessoas que defendem que a Igreja Adventista é uma seita, não sei o que e tal. E eu vou fazer isso propondo um exercício mental que eu vou fazer com vocês aqui. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender esse fenômeno de forma muito simples e muito nítida, ok? Vamos lá. Vamos começar o nosso experimento mental. Feche os olhos, é brincadeira, não precisa fechar os olhos não. Mas imagine que você é um cristão do primeiro grupo dos seguidores de Jesus, lá no primeiro século. Ainda não existe Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Luterana, nada de Reforma Protestante. Só o que existe são os primeiríssimos cristãos. Vamos dizer que exista 1000 cristãos na face da terra e você é um deles. Ainda não deu tempo nem de batizar 3.000 lá em Atos 2. Você está em Atos 1 ainda, você está no Evangelho ainda, você está nos primeiros seguidores de Jesus. Tudo bem? Imagine essa situação. E imagine agora que os judeus não cristãos, eles vão tratar você da mesmíssima forma como a maioria dos cristãos trata hoje os adventistas do sétimo dia. Vou repetir para o nosso experimento ficar muito claro para você. Você é um cristão do primeiro século, os primeiros cristãos da história humana, e os judeus vão tratar você igual os cristãos de hoje tratam os adventistas, ok? Eles vão falar as mesmas coisas que você fala contra os adventistas, ou que um João Flávio Martinez da vida, esses retardados mentais aí por aí, falam contra a igreja adventista do sétimo dia, eles vão falar contra você, que é uma pessoa lá do primeiro século da igreja cristã. Eu acho que isso aqui vai ser muito divertido. Vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o líder máximo da seita. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o líder máximo da seita é uma mulher chamada Ellen White, que é o demônio na Terra, ok? Mas na seita dos primeiros cristãos, o líder máximo não é uma mulher, é um homem. E ele se chama Jesus Cristo. Tudo que os cristãos atuais falam sobre Ellen White pode ser dito a respeito de Jesus Cristo, em contornos gerais, de alguma forma, de alguma maneira. Isso é uma coisa muito interessante. Mas antes de eu avançar, algumas pessoas, quando a gente começa a
demonstrar assim, os problemas nesse tipo de direção, elas dizem assim, mas você está comparando Ellen White com Jesus Cristo. Que absurdo e blá, blá, blá. Porque elas são crentes em Jesus Cristo e elas não são crentes em Ellen White. Mas veja, aqui nós estamos fazendo um experimento mental teórico. E o judeu não cristão, ele pensa de Jesus Cristo a mesma coisa que os anti-adventistas pensam de Ellen White. O cristão ele não deve se incomodar com a minha comparação, porque eu não estou dizendo que Ellen White é igual a Jesus ou nada do tipo. O que eu estou dizendo é que um crítico de Ellen White trata Ellen White da mesma forma que um crítico de Jesus Cristo trata Jesus Cristo. E aqui fica tudo muito divertido. Eu olho para o que eu escrevi aqui e já começo a dar risada, cara. Vejam bem. Existem muitas críticas a Ellen White. E nós vamos tratar das principais delas aqui. Não querendo elucidar o mérito das discussões. Ellen White foi de Deus ou do diabo? Seria a mesma coisa que juntar os judeus e aí, Jesus foi de Deus ou do diabo? Aí é uma discussão eterna e infinita, entendeu? Então nós não vamos elucidar as discussões, mas nós vamos apontar as discussões. E de todas as críticas que se fazem a Ellen White, existe uma que é muito pouco articulada na prática, mas que está muito assim na base, no fundamento das percepções negativas sobre Ellen White, que basicamente tem que ver com a seguinte pergunta: quem Ellen White pensa que ela é? Uma das razões pelas quais Ellen White é uma pessoa muito estigmatizada negativamente. E assim, vou colocar uma questão antes aqui. Isso também tem que ver com aspectos negativos de Ellen White, tá? Ellen White, ela é combatida porque sim, ela teve seus defeitos e as pessoas têm o direito de apontar esses defeitos, identificar esses defeitos. Nesse aspecto, ela é diferente de Cristo, que não tinha defeitos, ainda que os seus críticos enxergavam defeitos em Cristo. Mas eu não estou querendo, com isso, tudo que eu vou falar a partir daqui, não é para defender Ellen White, é só para demonstrar as discussões, tá? Mas, enfim, então Ellen White tem os aspectos negativos, mas eu quero falar dos aspectos positivos. E, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, Ellen White pretendeu, e pessoas ao redor de Ellen White pretenderam, que Ellen White foi profeta, recebeu visões divinas, assistência angelical, e viu coisas, ouviu coisas, e questões assim que, por exemplo, de certa forma, alguns cristãos talvez gostariam também de experimentar coisas semelhantes, mas não foram agraciados com essas supostas experiências. Então vamos dizer que fosse verdade, tá? Ou seja verdade, sei lá, enfim. Que Ellen White teve visões do céu, da história bíblica, de todas essas coisas. Poxa, talvez eu e você gostaríamos de, se pudéssemos, né, Deus chegasse para mim e disse, Ezequiel, você quer que eu te dê uma visão do céu? Ah, Senhor, eu quero. Aí Deus vai lá me dar uma visão do céu e uau, que fantástico, entendeu? Então, tipo assim, a maioria dos cristãos talvez gostaria de ter essas coisas, caso a gente possa pressupor que essas coisas são reais e que não é falso, não é mentira, entendeu? Literalmente uma visão de Deus, uma visão do céu. E quando a Ellen White pretende ter tido isso, e pessoas ao redor da Ellen White pretendem que ela teve isso, fica esse passo,
Mas por que essa imbecil aí teve isso e eu não? Um pouco do problema também tem que ver com esse tipo de coisa, né? Quem essa pessoa pensa que ela é? Ela pretende uma comunhão especial com Deus, ela pretende estar com Deus, ser de Deus, ser usada por Deus, ter visões de Deus, instruções de Deus, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, poxa vida, peraí, como assim? Vamos tentar encontrar defeito aqui, mas e isso, e aquilo, e não sei o que, 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 entendeu? Mas veja bem, esse mesmo tipo de reação acompanhou Jesus de Nazaré, inclusive em nível bem superior, tá? Porque a despeito de Ellen White ter pretendido ser uma mensageira do Senhor, uma profetisa, uma pessoa de Deus e blá blá blá, Jesus tinha pretensões ainda mais radicais. E as pessoas ao redor de Jesus fizeram afirmações a respeito dele ainda mais radicais. Jesus não somente tinha uma comunhão especial com Deus, ou sonhos e visões, experiências, mas Jesus era o próprio Deus encarnado. E assim como existe essa sensação do tipo, quem que essa mulher pensa que ela é? Quem que esses adventistas pensam que essa mulher é? Esses adventistas estão aí idolatrando essa mulher, esses adventistas estão exaltando essa mulher como se ela fosse grande coisa. O que os judeus não poderiam falar a respeito dos cristãos na sua relação com Jesus? Esses cristãos estão divinizando esse homem, estão dizendo que esse homem é de Deus, que esse homem é Deus, que esse homem, olha aqui quanta blasfêmia, quanta heresia, quanto engano, quanto absurdo, quem Jesus pensa que ele é. Interessante, né? E nesse aspecto já começa a se revelar uma coisa interessante. O cristão que critica Ellen White, ele aceita em Jesus algo ainda muito mais intenso do que o que ele critica em Ellen White. Tipo assim, né? Ellen White não pode ter tido visão de Deus, mas Jesus pode ser o próprio Deus, né? Interessante. Vamos avançar. Estamos apenas no primeiro tópico. Vamos para o segundo. Ellen White era uma pessoa desonesta, mentirosa. Ellen White, uma pessoa assim horrorosa, que cometeu muitos erros científicos, doutrinários, morais. Que pessoa nojenta e horrível. Ok, tudo bem, sem problema. Até porque também Ellen White era pecadora, então algumas dessas coisas assim até são críticas válidas, vamos pensar assim. Agora, o que acontece? Jesus Cristo foi caracterizado dessa mesmíssima maneira por judeus, tanto como descrito no Evangelho, como ao longo da história. Jesus era desonesto. Esses dias, inclusive, teve um debate com um rabino. Não foi esse do Inteligência Artificial, foi um antes, que foi lá na rádio do César Cavalcante. E inclusive, acho que foi na rádio do César Cavalcante, se eu não me engano, tá? E o rabino falava assim que Jesus Cristo era desonesto, porque ele falou que o homem é o senhor do sábado. Que é a citação lá, né? O filho do homem é o senhor do sábado. Só que o rabino, ele citou assim, truncado, né? Ele não falou o filho do homem é o senhor do sábado, o homem é o senhor do sábado. E aí o rabino falou, não, na Bíblia Deus é o Senhor do sábado, não é o homem. Então, tipo assim, quando Jesus falou que o homem, ele era Senhor do sábado, Jesus estava sendo desonesto. É como se Jesus estivesse ensinando o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus é o Senhor do sábado, Jesus está falando, eu sou homem e o homem é o Senhor do sábado, entendeu? A retórica do rabino é essa.
Jesus é desonesto. Jesus cometeu erros científicos, doutrinários e morais. Por exemplo, tá? Numa das parábolas de Jesus, Jesus fala que a semente da mostarda é a menor semente, que depois vira a maior planta e blá blá blá, e etc, etc, etc. E cientistas do século XXI dizem que existe sim semente ainda menor do que a semente lá da mostarda. Então Jesus se equivocou cientificamente. Igual pessoas pegam várias coisas que Ellen White falou, que não são científicas, né? Que a masturbação causa tuberculose. Ah, não é científico, acabou, pronto, tá vendo aí, cheio de erro. Ellen White foi acusada dessas coisas e Jesus foi acusado desse tipo de coisa também, tá? E a Bíblia, inclusive, é acusada em outros aspectos, lá que o coelho, não sei o que, é ruminante, não sei o que lá, não é, os lebres, sei lá das quantas. Tem um monte de discussões assim da Bíblia, né? Que fala que a Bíblia é um livro que erra do ponto de vista científico e por isso ele não foi inspirado por Deus, né? Que é tudo uma fantasia, né? As críticas que se fazem à Bíblia em alguns aspectos. Mas aqui, por exemplo, um judeu atualmente, ele poderia pegar e, tá vendo, ó, Jesus falou que a menor semente é a mostarda, mas se Jesus fosse Deus e ele soubesse todas as coisas, ele saberia que tinha semente menor do que da mostarda, e Jesus poderia ter dito a mostarda é uma das menores sementes, mas tem outras menores, mas é uma das menores, e aí falar a parábola. E assim, por exemplo, também como se acusa Ellen White de ter doutrinas erradas, os judeus também acusam Jesus de ter doutrinas erradas, e inclusive desvios morais, né? Por exemplo, Jesus, em alguns casos, ele falou coisas que as pessoas consideraram mal educada ou mentira. Por exemplo, quando Jesus fala para sua mãe, né, ei mulher, o que eu tenho contigo? Uma vez eu vi, inclusive, um islâmico comentar esse texto dizendo que Jesus era um porco, porque tratou a sua mãe com desrespeito. Então, os críticos de Jesus também atribuem a Jesus erros morais, científicos, doutrinários, etc, etc. Mesma coisa que se fala aí contra Ellen White, erros morais, científicos, doutrinários, é desonesto, tudo errado, tudo ruim. Como é fácil criticar, né, pessoal? Interessante. Uma outra acusação também assim muito comum que se faz contra Ellen White é que ela pretendia comunhão com Deus, mas ela tinha comunhão com o diabo, e o anjo que seguia ela era um demônio, e tem trocentas coisas assim para pintar Ellen White como aquela figura sinistra. E Jesus passou pelo mesmo, né? Jesus, ao inclusive expulsar demônios, foi acusado de estar expulsando os demônios através de Beelzebul, dos principais demônios, e essa coisa nada como um todo, tá? As mesmíssimas críticas. É muito curioso esse aspecto, né? Por exemplo, inclusive, tá? Plágio. Não, uma das principais acusações específicas que a Ellen White sofre é essa coisa dos plágios, né? E eu não tô aqui para defender a Ellen White nesse aspecto, tá? Inclusive eu travei um pouco lá nas minhas respostas ao canal Para Que Possamos, porque eu tenho que ver 7 vídeos dele sobre plágio e responder. E aí já me desanima, assim, com o nível da burrice lá também, que é muito grande, né? Mas eu vou voltar ainda a fazer aquela série, tá? Inclusive eu tenho muita série para terminar, né? Meu Deus do céu. Mas eu tô feliz aqui com a minha série do Evangelho Adventista, tá mais legal. Mas assim, olha, por exemplo, a regra áurea do fazer para o outro que você gostaria que fizesse para você, ou não fazer para o outro que você não gostaria que fizesse para você, ela remonta a muitos séculos antes de Cristo, desde Confúcio, pelo menos, passando pelo zoroastrismo, hinduísmo, budismo e o Rabi Hillel, que viveu um século antes de Cristo no Talmud babilônico, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui que eu deixei salvo, que eu acho que era Talmud babilônico, ele colocou isso aí. Isso, Talmud babilônico Shabbat 31a, pelo menos a referência que está aqui. E já tinha uma regra áurea, né, igual àquela que Jesus coloca no Evangelho, etc, etc, etc. Plágio, né? Jesus não é um pensador original. Jesus pegou aí um dito da época e pretendeu
como se fosse dele. Jesus não deu a fonte. Não, isso aí foi Confúcio que falou, foi Buda, ou foi Mahatma Gita. Eu nunca sei falar o nome daquela merda. Desculpa, inclusive, os Hare Krishna. Enfim, etc, etc, etc. Ou Rabi Hillel, né? Jesus não deu fonte. E aí? Plágio? É uma piada, né, cara? É uma piada infinita o pessoal aí. Porque é uma coisa engraçada isso. Na hora da Ellen White, o plágio, né? Ela falou um negócio ali e não deu a fonte para não sei o que, é a prova do mau caratismo, dela é diabólica, ela é horrível, como é que você pode acreditar nessa mulher? Aí no caso de Jesus, não, é que é normal, de boa, Jesus não mentiu, não enganou, não, tá tudo certo, tudo bem, é isso, entendeu, cara? Tipo, é engraçado isso, assim, tipo, aquilo que prova que Ellen White é do Satanás, quando aplicado a Jesus, não prova que Jesus é do Satanás. O que demonstra que as pessoas que fazem essas críticas a Ellen White, eles só querem que a Ellen White seja do Satanás, independentemente de qualquer coisa, entendeu? E aí eles usam esse argumento só para dizer que eles acreditam que tem plágio, então é do Satanás. Aí se tem discussões de plágio na Bíblia, daí não, a Bíblia não é de Satanás, isso aí deixa para lá, entendeu? Inclusive, né, a Bíblia é acusada de plágios de Gênesis a Apocalipse, tá? Só pra você saber. Inclusive plágio aí de leis de Hammurabi, de mitos da criação, de histórias do dilúvio, e etc, 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 tá? Muitos estudiosos dizem que a Bíblia plagiou isso aí tudo, tá? Só para lembrar. E é isso, entendeu? É isso, é só isso. Mas nessa hora, daí não, daí plágio tá tranquilo, aí não tem problema. Outra coisa, né? Ellen White, ela é acusada, e aí eu faço essa acusação, né? De ter opiniões retrógradas sobre sexo, né? Essa é uma das coisas que eu não gosto em Ellen White, é as discussões de sexualidade. Mas Jesus também é acusado do mesmo, né? Você não pode nem olhar para uma mulher com a intenção impura, não sei das quantas, e também é um pouco difícil às vezes. Não querendo justificar o meu pecado ou o seu, mas essas questões são complexas, né? E assim, eu não discordo de Cristo, mas ainda também tem que fazer um entendimento correto. Ali é um desejo, vamos dizer assim, ilegítimo em relação a uma pessoa a qual você não tem nenhum direito de desejar, não tem nada a ver com desejos sexuais normais, né? E etc e tal, mas enfim, essas discussões são complicadas também. Mas é interessante, né? E assim, no fim das contas, acho que já está bem claro para vocês assim que esse negócio assim de criticar o líder da seita é muito fácil assim no caso dos anti-adventistas, né, em relação a Ellen White, porque não se tem muita benevolência com Ellen White em função de muitas coisas, né? Nenhum cristão pega uma pretensa profeta do século XIX para dar muita razão à pessoa, ainda mais se aquilo implicar que ela tem que parar de trabalhar o seu trabalho e guardar o sábado, né? Como se, inclusive, isso não fosse da lei de Deus, fosse da Ellen White, né? Então, tipo, é normal que não se tenha muita benevolência com a Ellen White, mas o que as pessoas têm que entender é que entre os judeus na época do primeiro século também não se tinha muita benevolência com Jesus e com os que criam nele, entendeu? E é muito fácil simplesmente pintar assim, olha, esse grupo aí está seguindo um líder mau caráter. No caso, o adventismo está seguindo a Ellen White e os cristãos seguindo Jesus. E não basta você dizer que eu creio em Jesus, eu acho que ele não é mau caráter, para simplesmente se desvencilhar disso, entende? Você precisa entender. Você considerar Jesus um bom caráter não nega que o judeu podia crer que Jesus era um mau caráter. E assim como o adventismo está supostamente seguindo Ellen White, que é uma mau caráter, e você fica aterrorizado com isso, escandalizado com isso, saiba que o judeu poderia ficar aterrorizado e escandalizado por você seguir Jesus. É a mesma coisa, em certos aspectos. É o mesmo princípio em ação em um caso e no outro. Tudo bem? E, por exemplo, assim, os cristãos podem concordar com Jesus e discordar da Ellen White? Claro que pode. Mas também os adventistas podem discordar dos cristãos e concordar com a Ellen White. E os cristãos podem discordar dos judeus que não acreditavam em Jesus, assim os adventistas podem discordar dos cristãos que não acreditavam na Ellen White. Entendeu?
E aqui não existe nenhuma comparação entre Ellen White e Jesus, como se nós tivéssemos uma visão de que a Ellen White é Deus encarnado, é o Senhor, é o Salvador. Não tem nada a ver com isso. Nós cremos que Ellen White foi uma profetisa, uma mensageira, tá? Inclusive que pregou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Inclusive nem tem nenhuma heresia nesse aspecto em relação a isso, mas podemos inclusive avançar para esse aspecto. Agora que a gente já falou do líder da seita, vamos falar das escrituras? O cristão anti-adventista, ele diz assim, como é absurdo esses adventistas que acreditam em Ellen White, as escrituras são a base da nossa fé, a única coisa que importa, nós não podemos crer em nada além das escrituras, o adventismo é uma heresia terrível. Mas veja bem, os judeus lá no primeiro século, eles poderiam dizer, que absurdo, os cristãos estão agora escrevendo um tal de Novo Testamento, deturpando as palavras da verdadeira Bíblia, que é o Antigo Testamento, e não tem Novo Testamento. Jesus é um falso profeta, Jesus é o demônio, Jesus é um herege, Jesus é um cara errado, e é errado atribuir a Jesus o que o Novo Testamento atribui. Assim como você pensa que os adventistas crerem em Ellen White é tipo acrescentar a palavra de Deus, os escritos da Ellen White, o judeu poderia dizer isso dos cristãos, acrescentar o Novo Testamento ao Antigo Testamento é tão errado quanto o adventismo que acredita nos escritos da Ellen White. E vejam, o Novo Testamento também manda crer no Antigo Testamento, assim como a Ellen White também manda crer no Antigo e no Novo Testamento. Então, inclusive, é bem paralela essas discussões. E no final das contas é isso, entendeu? E é engraçado que o cristão que faz esse show contra a Ellen White e não sei o quê, quando esse show é feito contra o Novo Testamento, aí ele, que absurdo! Absurdo nada. Assim como você acha absurdo o adventista crer nos escritos da Ellen White, o judeu acha você crer nos escritos do Novo Testamento um absurdo. É igual, é idêntico. Mas aí, tipo assim, o adventista crer nos escritos da Ellen White é prova que o adventismo é uma seita diabólica. E o cristão crer no Novo Testamento não é prova de que o cristianismo é uma seita diabólica. Esse é o ponto, entendeu? É sempre dois pesos e duas medidas. Quando é para a religião do outro, qualquer coisa serve para a religião do outro ser o do Satanás. Quando é aquela mesma coisa que existe na religião do outro, tem uma versão daquilo que também existe na minha, nos mesmos termos, aí não, na minha está correta, do outro é que está errado. Né? A mesma coisa na minha religião está certa, a mesma coisa na religião do outro está errado. Né? Inclusive, nesse aspecto, os cristãos anti-adventistas quebram a regra áurea, né? Porque eles não tratam o adventismo como eles querem que se trate a religião deles, né? Porque se for tratar a religião deles igual eles tratam o adventismo, o judeu, por exemplo, estaria correto de que não se pode crer no Novo Testamento, só se pode crer no Antigo. E, obviamente, que isso não é assim, não é verdade? Mas se o judeu tratasse o cristão com a seita diabólica que está crendo em escritos inspirados fora do cânon, que é só o Antigo Testamento, é a mesma coisa, entendeu? É muito divertido, não é? Mas vamos lá. O próximo ponto é que quando se crê assim, por exemplo, na Escritura, Antigo Testamento, ou Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento, ou Antigo, Novo Testamento e mais escritos de Ellen White, e etc., muitas vezes vai se debandar para uma discussão sobre a interpretação correta das coisas. Então, por exemplo, o cristão anti-adventista, ele diria assim, que é absurdo crer na Ellen White. Por quê? Qual que é a razão? Porque a interpretação correta das coisas, em geral, é a interpretação cristã tradicional. Entendeu? É isso. Por qual motivo? Por que você não pode crer nas coisas da Ellen White? Porque a Ellen White não está submetida à interpretação cristã tradicional, da maioria, e etc. Mas veja bem, os judeus poderiam dizer a mesma coisa dos primeiros cristãos. É absurdo crer no cristianismo. Por quê? Porque a interpretação correta das coisas é uma interpretação
judaica e não cristã. E a maioria, antes que a igreja crescesse, era judaica e não cristã. Então esse papo do tipo, não, já que a maioria pensa assim, olha que quantas referências a esses entendimentos e blá 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 e etc, etc. Muitas vezes quando se faz com os adventistas, né? Ah, por que que a alma é imortal? Porque, ó, todo mundo aqui na igreja, a maioria dos doutores, dos pais da igreja, disso, daquilo, crê na alma imortal. Então, os judeus poderiam, enquanto o cristianismo ainda era pequeno, dizer a mesma coisa. Não, olha aqui, ó. Por que que o judaísmo é melhor? Porque, ó, o judaísmo tem todos esses caras aqui que concordam que o judaísmo está correto e esses cristãos aí nasceram ontem. E é isso, entendeu? É a mesma coisa, é igual. Uma outra coisa assim, muito interessante dessas discussões é assim, de que tipo, o cristão anti-adventista, ele pressupõe a sua superioridade em relação ao adventismo e ele não entende por que que o adventista prefere ser de uma outra religião que discorda da religião dele. Como assim? O cara não está satisfeito em ser um católico, em ser um assembleiano? Não está satisfeito em ser da igreja do João Flávio Martinez, ou do César Cavalcante, ou do Joaquim de Andrade, ou dessas bobajadas todas aí? Que absurdo! Porque a pessoa sempre pressupõe assim, pô, quem não ia querer ser como eu, né? E o judeu poderia pensar a mesma coisa? Não, que absurdo! Quem não ia querer ser judeu e para virar dessa seita aí, desse cara que morreu crucificado, amaldiçoado por Deus? É a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, tá? E aí a gente vai terminar falando um pouco de pretensões sobre eleição e salvação exclusiva. Uma das coisas que mais evoca reações negativas por parte dos cristãos anti-adventistas tem que ver com discussões sobre a doutrina e a experiência da salvação. Como se os anti-adventistas estivessem muito preocupados com salvação. E aí, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um entendimento que, caso esteja correto, poderia ter uma implicação de não salvação por parte dos não adventistas em algum ponto, em algum aspecto, então já vira uma celeuma assim sobre salvação, e aí a ideia é que uma das características mais diabólicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o tal do exclusivismo, né? Uma seita exclusivista. Só eles são salvos, e a maioria, o resto está errado, e vai para o inferno, e não sei o quê. Eu preciso dizer para vocês que os primeiros judeus caracterizariam os primeiros cristãos da mesmíssima forma? Não, o Messias veio aí só para os cristãos, e quem não aceitou ele está perdido, e a maioria está perdida e está errada. Ai, meu Deus do céu. Uma das coisas assim que eu acho que Deus fez ao estabelecer as coisas do jeito que ele estabeleceu tem uma coisa, tem muito a ver com aquele negócio lá que Jesus fala, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, né? Tem que ter muito cuidado em julgar as pessoas, porque a gente tem que aceitar ser julgado igual a gente é julgado. E todas as críticas que se fazem à Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre todos esses assuntos recaem sobre a cabeça de todos os anti-adventistas na face da Terra. Todas as características são idênticas. E isso é muito curioso, assim, e tudo aquilo que eles consideram prova de que nós somos totalmente idiotas e diabólicos e idolatramos a Ellen White, e não sei o que, blá blá blá, recaem sobre eles em relação aos seus próprios líderes, aos seus próprios escritos, aos seus próprios entendimentos, às suas próprias doutrinas, que frequentemente, inclusive, estão em desarmonia com a palavra de Deus e vivem tomando pau de Bíblia aí por aí. Essa que é a absoluta realidade, né? E é muito curioso, assim, para mim, tudo isso. Eu não quero, com isso, dizer que
que o Adventismo do sétimo dia não tem os seus defeitos, pecados, problemas, mas uma coisa é muito interessante. O Adventismo não tem uma visão tão exclusivista quanto os cristãos a respeito da salvação. Inclusive porque o Adventismo entende que a Igreja de Cristo não é a denominação Igreja Adventista do sétimo dia. Até porque a Igreja Adventista também se enxerga como Laodiceia e também entende que existem pessoas infiéis e perdidas dentro da Igreja Adventista e que existem pessoas salvas na comunhão, tanto católica quanto evangélica e etc. e tal. E nós já elucidamos isso 1 milhão de vezes, né, nos contextos dos debates e das discussões a respeito desse assunto. Só que os nossos críticos, eles sempre voltam a nos criticar enfim, e tentar negar aquilo que a gente afirma a respeito destas coisas, porque, em ampla medida, as suas críticas dependem de representações enganosas da fé adventista. E isso é muito lamentável, no fim das contas. Os judeus também agiram assim com os cristãos. E se você estudar a história da relação entre judeus e cristãos, você vai ver, inclusive, que os judeus dizem que os cristãos deturpam completamente as profecias do Antigo Testamento para caber Jesus ali, que o servo sofredor não é Jesus, é Israel, que todas aquelas coisas que dizem não sei o que, não tem nada a ver com Jesus. E é bem curiosa, assim, a discussão. E ela é muito parecida com as discussões anti-adventistas, né? Não, os adventistas entendem a Bíblia tudo errado e o correto é não sei o quê, entendeu? No fim, é sobre isso. E é sobre estigmatizar quem pensa diferente de mim. Inclusive de uma forma mais antibíblica do que o grupo que me é antagônico, né? Por exemplo, quando os anti-adventistas vão caracterizar a igreja adventista, eles falam em seita. E quando nós os caracterizamos, nós falamos em Babilônia. O conceito bíblico de seita, inclusive, implica que o cristianismo é uma seita. Obviamente que não carrega essa leitura pejorativa dos retardados mentais aí anti-adventistas. Mas, literalmente, na Bíblia, cristianismo é uma seita. Então, eles, inclusive, nos acusam de ser uma coisa que, caso a gente seja, nos termos bíblicos, é só ser cristão, entendeu? E nós os acusamos de algo que é ser Babilônia. Lugar para onde foi levado o povo de Deus, mas que no contexto do chamado escatológico deve de lá sair para não participar dos seus pecados. E até nesse aspecto a fé adventista é superior à fé dos seus críticos, porque eles nos acusam de algo que inclusive a Bíblia depõe contra a própria definição deles e a própria forma deles de lidar com o conceito de seita. E nós nos acusamos de algo contra o qual eles não podem se desvencilhar. E, inclusive, nesse aspecto, a gente nem nega que eles são povo de Deus, né? Sai dela, povo meu. Então, quem está nela é povo de Deus. E a gente, inclusive, nem nega isso, né? Por isso, o mundo anti-adventista vive de desconfigurar, de desfigurar, de mal representar e de mentir contra a fé adventista para influenciar gente burra a ser preconceituosa. É só sobre isso e nada mais, ok? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.